engajamento nessa trilha e para vocês que continuam aqui com a gente também. Lembrando que agora a gente estão acontecendo trilhas simultâneas e a qualquer momento vocês podem migrar. A gente tem na sala de cultura uma discussão sobre evoluindo a cultura organizacional com a tribo. Na trilha de diversidade e inclusão, a gente está falando sobre employee experience, a importância da palavra humanos, alinhando a experiência entre pessoas e processos. E na trilha de recrutamento e seleção, estamos falando sobre como revolucionar o modelo de contratação de talentos, ok? E aqui na nossa trilha, nós vamos falar agora com essa pessoa incrível, o Super Matheus Almeida, e o nosso tema vai ser Movimento Empresa Júnior, a resposta para o sonho de um Brasil empreendedor. Então, vem para cá, Matheus, e lembre-se de mandar a sua pergunta pelo aplicativo. Uma salva de palmas para esse querido. Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todo mundo. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui representando a Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. A gente vai entrar mais profundamente no tema aqui ao longo da apresentação. Mas antes eu queria até trazer um pouco sobre o tema que a gente vai estar falando, citando um pouco sobre as últimas palestras que a gente teve aqui nessa trilha de liderança, nessa trilha de pipeline de liderança, né? Então, a gente teve a Carol falando aqui um pouco, que é uma pessoa que veio do Movimento Empresa Júnior. O Augusto, ele faz parte do Instituto Anga, que é uma empresa do grupo Anga, hoje Anga Dynamo, que foi uma empresa fundada por empresários juniores, pós-juniores. Então, eu acho que isso já fala um pouco sobre o movimento Empresa Júnior sendo uma resposta para o Brasil empreendedor, mas o que de fato, né, significa esse Brasil empreendedor? O que é a gente ser resposta? O que é o movimento Empresa Júnior? Né? Alguns de vocês podem não conhecer, podem estar se perguntando o que é tudo isso. Mas, para a gente começar, eu queria trazer primeiro uma pergunta. Quando foi a primeira vez que você se sentiu preparado ou preparada para o mercado de trabalho? Foi ali na universidade? Foi ali num curso que você fez? No primeiro contato que você teve com uma empresa? E aí, queria que vocês refletissem um pouco sobre essa pergunta. Trago mais uma pergunta para vocês. O que mais te motiva no seu trabalho hoje? Ou até melhor, o que mais motiva os seus colaboradores? E aí, por que eu trago essas perguntas para vocês logo no início da apresentação, né? Porque o assunto que a gente vai tratar hoje é o que mais me motiva, é o que vem me preparando enquanto pessoa para o mercado de trabalho, é o que vem preparando uma infinidade de pessoas, é o que vem fazendo com que muitas e muitas pessoas se sintam, sim, mais preparadas para o mercado de trabalho. Gente, muito prazer. Eu sou Matheus Almeida, sou alagoano, tenho muito orgulho de dizer isso, tenho 24 anos, nasci e fui criado em Maceió e me considero uma pessoa completamente apaixonada pelo movimento Empresa Júnior e pelas transformações que ele causa. Tá, chega de falar de mim, chega de falar sobre essas perguntas, vamos saber, vamos descobrir o que é o tal do movimento Empresa Júnior, né? Bom, o movimento Empresa Júnior é um movimento formado por empresas que são formadas por estudantes de graduação e que fazem parte de uma grande rede. Então, empresas que são completamente, além de formadas, geridas por esses estudantes e que têm um intuito muito forte de preparar essas pessoas com desafios práticos para que, quando elas cheguem no mercado de trabalho, elas se sintam muito mais preparadas ali. Então, a gente termina desenvolvendo, dentro das empresas juniores, competências voltadas a diversas áreas que a gente precisa ter quando a gente fala sobre empreendedorismo, quando a gente fala, de fato, sobre mercado de trabalho. E, para que a gente possa entender de uma forma um pouco mais profunda, queria trazer um pouco da história do movimento, né? O MEG, ele surgiu lá na França, no ano de 1967, quando alguns estudantes do curso de economia sentiam-se ali inconformados com a realidade do curso deles e eles viam a necessidade de aplicar todos aqueles conceitos que eles viam em sala de aula. Eles não achavam que era suficiente apenas aprender aquela teoria e eles se juntaram
criaram a primeira empresa júnior. Só que, aos poucos, o movimento ele foi, de fato, surgindo. Outras empresas foram aparecendo e o movimento foi se expandindo. Então, o movimento ele se expandiu ali primeiro pela Europa, até que em 87, 20 anos depois, ele chegou ao Brasil. Aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, por meio da JFGV, a primeira empresa júnior do Brasil, no curso de administração. E aí vocês devem estar se perguntando, né? A primeira empresa júnior do curso de economia, segunda de administração, o que é que isso tem a ver, né? Uma empresa júnior ela pode fazer parte de qualquer curso de graduação, contanto que as pessoas que estejam ali consigam se unir para solucionar problemas que elas enxergam na sociedade. Então, a partir disso, as empresas júniores surgem, elas chegam no Brasil, e quando a gente avança bastante agora, sim, no tempo, a gente chega no ano de 2022, a gente vê o movimento Empresa Júnior brasileiro gerando impacto por todo o país. E para vocês terem uma noção do tamanho do movimento Empresa Júnior brasileiro comparado com o resto do mundo, hoje, quando a gente pega a quantidade de empresas juniores que existem no Brasil, ela é maior do que a soma de empresas juniores de todos os outros países do mundo. Então, o movimento ele cresceu muito no nosso país e ele cresceu de forma organizada. E quando a gente olha para números brutos, absolutos ali do movimento no país, a gente fala de estar presente em todas as unidades federativas que a gente tem no nosso país. A gente fala de mais de 1.500 empresas juniores. A gente fala de mais de 300 instituições de ensino superior com empresas juniores presentes. A gente fala de mais de 30 mil empresários e empresárias juniores. Mas o que é que esses números falam para a gente, né? Por que a gente falar que faz sentido, que gera impacto ter mais de 1.500 empresas juniores? Por que falar que estar presente em mais de 300 instituições de ensino superior é um resultado que faz sentido, que gera impacto? Porque quando a gente olha para esses números e o que tem por trás deles, a gente começa a ver que são muitos e muitos jovens aprendendo na prática e se formando enquanto lideranças. Então, é esse pensamento de liderança, é esse despertar de pessoas sendo movidas por desafios, de pessoas entendendo quais as necessidades que o mercado tem hoje, de pessoas entendendo que o nosso país ele é transformado por essas pessoas, que o futuro do nosso país ele está sendo construído agora pela formação dessas pessoas, delas se tornando, como o Augusto citou anteriormente aqui, lideranças conscientes, lideranças que agem com coerência. E a gente fala muito dentro do movimento sobre o Brasil empreendedor. Esse é o nosso propósito. As empresas juniores elas trabalham em conjunto, de forma organizada, por um Brasil empreendedor. Um Brasil mais ético, competitivo, colaborativo, educador e diverso. Mas, já que a gente iniciou falando sobre ser resposta, como é que, de fato, o movimento é resposta? Bom, a gente acredita que esse país ele será construído por meio da vontade de uma geração inconformada com a sua realidade, com a coragem de sonhar e a ousadia de agir. A gente fala muito no movimento Empresa Júnior sobre idealismo pragmático. A gente fala muito sobre sonhos, mas a gente pragmatiza. A gente pega esses sonhos, a gente transforma em planejamento, a gente pega esses sonhos e a gente mensura esses sonhos. A gente entende o que é que na prática a gente precisa fazer para transformar, de fato, o Brasil num país empreendedor. E na prática, né? A gente falou muito sobre sonho, mas cadê todo esse pragmatismo? Bom, o pragmatismo do movimento Empresa Júnior, ele vem por meio de uma estratégia em rede. E para mim, me dá muito orgulho saber que, desde 2010, o movimento Empresa Júnior ele trabalha de forma muito organizada e de forma sistêmica. Desde 2010, a gente tem estratégias em rede trienais e estratégias essas que visam colaborar com os objetivos que a própria rede ela vê como essencial. Então, desde o começo desde ali a gente já fala sobre o Brasil empreendedor, mas o que é que a gente pode fazer hoje
para que o Brasil seja um Brasil empreendedor? Quais são as mudanças que a gente precisa fazer agora? Por isso, trabalhar uma estratégia em rede em ciclos trienais. Mas eu vejo que o mais impressionante de tudo isso e o que mais me brilha os olhos é de ver que uma rede hoje de mais de 30 mil empresários juniores consegue caminhar na mesma direção, no mesmo sentido, por meio de um trabalho de muita influência, mas, acima de tudo e principalmente, pelo fortalecimento do propósito. Os empresários juniores, eles sabem que a gente quer chegar no Brasil empreendedor. As empresas juniores de administração, por exemplo, sabem, ao mesmo tempo que as empresas juniores de enfermagem sabem. Nós, enquanto Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, temos a missão ali de representar e potencializar esse movimento. E a gente consegue enxergar essa representação, essa potencialização por meio de muita comunicação, por meio de muita inspiração, por meio de muita capacitação. É uma formação de lideranças em escala. E quando a gente fala em escala de resultados, quando a gente fala da dimensão, a gente volta a falar sobre números, a gente vê as empresas juniores do movimento somadas no ciclo 2019-2021 faturando mais de 165 milhões de reais. 165 milhões de reais faturados por estudantes de graduação que estavam ali vendendo projetos, vendendo suas soluções, aprendendo no dia a dia e se tornando pessoas ainda mais capacitadas para quando elas cheguem de fato no mercado de trabalho, quando elas cheguem nas empresas seniores, digamos assim, elas possam fazer a diferença. E trago mais uma vez o mesmo questionamento que eu trouxe quando eu falei sobre os outros números, né? O que é que está por trás desses 165 milhões de reais? É porque são 165 milhões de reais reinvestidos em educação empreendedora. O que é que eu quero dizer com isso? As empresas juniores são associações sem fins lucrativos e que a gente tem como princípio o trabalho voluntário. Então, eu entrei em 2018 no Movimento Empresa Júnior, no meu curso de Engenharia Civil. Inclusive, é um orgulho também estar aqui no evento de RH, falando sobre formação de lideranças em escala, vindo de um curso que eu tenho certeza que se eu me retesse ali apenas no ensinamento da sala de aula, eu não conseguiria descobrir com o que eu quero trabalhar, que é justamente RH, estratégia, gestão. E quando a gente olha para esse trabalho voluntário, a gente chega num potencial de formação por meio desses recursos que a gente consegue captar na prática ali. Então, torna-se um ciclo. São empreendedores investindo nas empresas juniores, tendo soluções que, de fato, resolvem as suas dores, mas que esse valor não vai para o bolso dos estudantes. Ele é reinvestido estrategicamente pelas lideranças das empresas juniores, que também são empresários e empresárias juniores, em capacitação, em experiência e, claro, questões relacionadas às despesas das empresas, mas também um olhar de inovação. Eu vou falar um pouco, daqui a pouco, sobre o planejamento estratégico em rede que a gente vai estar vivendo agora, mas o movimento começa a olhar cada vez mais para a inovação. Além de falar sobre, sim, claro, continuar desenvolvendo pessoas, continuar formando lideranças, a gente também começa a olhar para a inovação. Porque a gente entende que, sim, o movimento Empresa Júnior cresceu muito, cresceu exponencialmente, porque se a gente olhar para os dados de faturamento da rede ali, no ano passado a gente faturou mais de 70 milhões, quando nos anos anteriores a gente, em rede ali, a soma não chegava a bater 50 milhões, e aí a gente vem ano após ano crescendo o número de empresas juniores, a gente vem crescendo o faturamento que cada uma delas consegue atingir. Então, a gente vê que é um ciclo que eu diria que é um ciclo bom. Um ciclo que mostra para a gente qual é o Brasil bom. Um ciclo que faz com que essas pessoas elas tenham a oportunidade e o privilégio de aprender ainda na graduação coisas que talvez elas só aprenderiam depois de vários anos
dentro de uma empresa no mercado. Eu trouxe um pouco sobre a minha experiência, né, de fazer parte de um curso de engenharia civil e hoje me enxergar completamente assim, trabalhando com RH, com estratégia, com gestão, que é o que eu faço hoje na Brasil Júnior. Mas essa não é uma história só minha, assim. Essa é uma história de mais de 50 mil pessoas que passaram pelo movimento Empresa Júnior e que hoje conseguem entregar para o mercado de trabalho as soluções e o valor que precisa ser gerado pela sociedade, para que de fato a gente chegue naquele Brasil que a gente tanto sonha, no Brasil empreendedor. E sempre foi sobre formação de lideranças. Hoje a gente, enquanto Brasil Júnior, sendo uma organização ali que representa e potencializa, como eu já trouxe para vocês, a gente termina realizando também diversos eventos, assim como o Fórum RH, mas com alguns direcionamentos mais amplos, né? Então a gente não foca em áreas específicas nos eventos que a gente faz eventos amplos para que todas as áreas de trabalho ali das empresas juniores elas possam se desenvolver e, consequentemente, as empresas juniores possam gerar mais impacto por meio dessa capacitação. Então, a gente trabalha muito nos eventos com trilhas de capacitação, mas a gente fala muito também sobre conexão. E, para mim, essa é uma das coisas mais bonitas que existe no movimento. É o quanto a gente consegue trabalhar de forma colaborativa. Porque aquela estratégia em rede, onde a gente fala sobre faturar ali em conjunto, ela não é atingida quando cada empresa júnior está ali na sua bolha. E nós, enquanto Brasil Júnior, temos um papel fundamental dentro do movimento de fazer com que essas conexões aconteçam. Fazer com que uma empresa, por exemplo, de engenharia civil, como era o meu caso, quando eu fazia parte da minha empresa de engenharia civil, ela possa se conectar, por exemplo, com uma empresa júnior de engenharia ambiental. E quando eu for projetar uma casa de um cliente, a outra empresa ela pode trazer uma solução complementar. E dessa forma a gente gera mais impacto. E dessa forma a gente conseguir ter esse aprendizado sistêmico também das pessoas que estão ali presentes no dia a dia. Das pessoas que estão ali presentes dentro de cada um dos projetos, das pessoas que estão ali, de fato, gerando aquele impacto, das pessoas que estão aprendendo ali na prática. E aí a gente chega no ano de 2022 com os principais desafios que o movimento vivencia hoje, né? E aí a gente vai entrar em alguns pontos um pouco mais específicos, mas que eu acho essencial assim para que vocês possam entender para que direção o movimento está indo hoje e como hoje a gente enxerga ele, a resposta para o Brasil empreendedor. Hoje, o Movimento Empresa Júnior tem a visão de ser uma rede de lideranças plurais, empreendendo mais soluções colaborativas e inovadoras. Então, dá para perceber alguns termos que eu já citei aqui ao longo da apresentação, né? Então, eu falei sobre colaborativismo, eu falei sobre inovação, eu falei sobre lideranças, mas ainda não entrei no ponto de ser uma rede plural, né? E é esse ponto que eu queria trazer agora. O planejamento estratégico em rede não é algo que a Brasil Júnior pega, constrói e diz, empresas juniores, vocês têm que fazer isso. É um produto completamente co-construído com as empresas juniores e, claro, olhando para o que o mercado pede, o que o mundo pede e como o movimento Empresa Júnior e o que só o movimento Empresa Júnior pode fazer para responder a esses desafios que a gente tem hoje na sociedade. E a gente, nesse novo planejamento estratégico, passou a olhar para um ponto que a gente não olhava antes. A gente passou a olhar de forma estratégica para a diversidade. E se hoje já é um desafio olhar para a diversidade dentro de uma empresa, imagine o tamanho do desafio quando você está lidando com um direcionamento para que mais de 1.500 empresas implementem dentro da sua própria estratégia diretrizes que olhem para a diversidade, que olhem para tornar as empresas cada vez mais plurais. Esse é o tamanho do desafio da gente hoje. Acho que deu para perceber um pouco da dimensão, mas quando a gente olha para o destrinchamento dessa nossa visão, a gente fala, sim, ainda de um Brasil mais competitivo
Então, um Brasil com organizações melhores, com governos melhores. A gente fala de um Brasil mais educador, onde a gente empodera as pessoas para que elas possam realizar as mudanças necessárias no nosso país. A gente fala de um Brasil mais ético, íntegro e comprometido com a verdade, coisa que me orgulha muito de ver dentro do movimento, porque o Movimento Empresa Júnior tem um código de ética próprio e uma ouvidoria que funciona. Então, eu nunca cheguei num ambiente assim que me trouxesse tanta segurança quanto a ética, como eu vi dentro do Movimento Empresa Júnior. A gente ainda fala também de um Brasil mais colaborativo, onde as nossas conexões geram mais impacto, onde essa colaboratividade nos torna mais fortes. Mas a gente fala muito agora sobre um Brasil mais diverso, onde a gente respeita, onde a gente inclui as mais diversas pessoas. E não é fácil falar sobre diversidade, como eu falei para vocês, que a gente está trabalhando com uma rede de mais de 30 mil empresários e empresárias juniores. Mas a gente entendeu que isso precisava fazer parte da nossa estratégia, porque a rede falava disso. A rede de mais de 1.500 empresas juniores falava que o movimento já gera tanto impacto, mas como é que a gente pode fazer com que mais pessoas elas estejam presentes e tenham esse privilégio? Como é que a gente pode utilizar do potencial de um Brasil com uma diversidade tão grande de culturas para gerar ainda mais impacto? A gente fala sempre sobre formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor. A gente tem os nossos valores de compromisso com resultados, de postura empreendedora, de orgulho de ser MEG, de sinergia, de transparência e agora também de autenticidade. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre um Brasil mais diverso, a gente fala sobre ser autêntico, sobre compreender que as pessoas vieram de trajetórias diferentes, as pessoas tiveram vivências diferentes e que é aquela essência delas que faz com que elas sejam as melhores pessoas. E a gente pragmatiza isso por meio de 4 batalhas. São elas as batalhas de lideranças empreendedoras, rede plural, conexões de impacto e soluções inovadoras. Dentro de cada uma dessas batalhas, e aí eu não vou entrar em detalhes para vocês, vou deixar aqui até para vocês um QR Code, caso vocês tenham curiosidade de conhecer em que consiste todo esse planejamento estratégico em rede, mas dentro de cada uma dessas batalhas a gente tem diversos indicadores compartilhados entre as empresas juniores, e aí em cadeia também trabalhando em um sistema que a gente chama de sistema MEG, nas federações e nos núcleos, que são as organizações que representam e potencializam o movimento Empresa Júnior a nível estadual. Mas não vou deixar de entrar em alguns indicadores que eu acho muito importante estar trazendo aqui. Dentro do movimento Empresa Júnior, e mais especificamente agora no planejamento estratégico 2022-2024, a gente fala sobre ter um indicador compartilhado de motivação dos membros, onde a gente mensura dentro de todas as empresas juniores. Claro, quando a gente vai olhar da forma prática, a gente precisa de muita estrutura também, e até de tecnologia, para estar conseguindo mensurar coisas como essas, e até parece um microgerenciamento das empresas juniores, só que é uma forma também da gente mensurar o impacto que a gente está gerando enquanto movimento, e se a gente de fato está caminhando para o caminho que a gente vê que faz sentido. Então a gente fala sobre o indicador de motivação dos membros, que é realizado por meio de coletas com as empresas juniores. A gente fala sobre o índice de formação empreendedora, onde também é um indicador que a gente mensura por meio de coletas, mas que, diferente da motivação dos membros, a gente está olhando ali para o quanto as empresas juniores elas estão conseguindo proporcionar vivência empresarial para as pessoas que estão presentes ali. Então, a gente mensura que se, de fato, as empresas juniores elas estão cumprindo o seu papel de formar as pessoas para que elas possam impactar a sociedade. A gente fala também sobre o indicador de acessibilidade da rede, onde a gente fala muito sobre faturamento das empresas juniores, mas não de um faturamento por acaso. Não é faturar por faturar. É faturar para que, primeiro, as soluções cheguem nas empresas juniores e as pessoas possam executar essas soluções e aprender na prática, mas que esse faturamento ele possa, de fato, ser revertido nas
nas capacitações e no desenvolvimento daquelas pessoas, porque desenvolver pessoas não é de graça. A gente precisa investir recursos ali e a gente entende que por meio do faturamento das empresas juniores, elas vão poder direcionar esses recursos para isso, já que a gente está falando de um trabalho completamente voluntário. E por fim, a gente fala também sobre grupos minorizados, onde a gente percebeu que a gente não tinha nenhum estímulo para fazer com que, por exemplo, pessoas trans, pessoas pretas e pessoas que fazem parte de outros grupos minorizados pela sociedade, elas fizessem parte do movimento Empresa Júnior e tivessem a oportunidade de viver todo esse privilégio que é o movimento Empresa Júnior, que é poder se desenvolver na prática ainda na graduação. E quando a gente junta todos esses indicadores, e claro, tem muitos outros indicadores, quem abriu o QR Code, acho que pode ver aí que tem muita coisa por trás, mas quando a gente junta tudo isso, a gente vê e acredita que ao final de 2024 a gente vai estar de fato sendo ali aquela rede de lideranças plurais, empreendendo mais